Bem-vindos de volta ao Mental Chip. Continuando nossa jornada pelo livro A Guerra dos Chips, a gente vai mergulhar na história de como uma pequena ilha conseguiu mudar as regras do jogo da tecnologia para sempre. Vamos descobrir como Taiwan, junto com uma mente visionária, criou uma das empresas mais cruciais do planeta, a TSMC. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece até um quebra-cabeça. E se a fábrica mais importante do mundo não fabricasse um único produto com a sua própria marca? Sabe, parece uma ideia maluca, né? Mas foi justamente essa ideia radical que não só deu certo, como redefiniu todo o equilíbrio de poder tecnológico do mundo. Foi ela que abriu as portas para a era dos smartphones, da inteligência artificial, basicamente de tudo que a gente conhece hoje. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Vamos entender o dilema do silício lá nos anos 80, conhecer a visão genial de um cara chamado Morris Chang, acompanhar o nascimento da fábrica do mundo, ver a revolução fabless que isso causou e, por fim, entender como tudo isso criou um novo e delicado centro de poder geopolítico. Para a gente entender a dimensão do que a TSMC fez, primeiro a gente precisa voltar no tempo, para a década de 1980. Naquela época, a indústria de chips era como um jardim morado, um clube super exclusivo e absurdamente caro. Pensa o seguinte, se alguém tivesse uma ideia genial para um novo chip naquela época, essa pessoa tinha um problema gigantesco pela frente. Construir uma fábrica, uma fab, custava centenas de milhões, às vezes bilhões de dólares. Só os verdadeiros titãs da indústria conseguiam pagar por isso. O resultado? A inovação ficava presa, restrita aos corredores dessas mega corporações. O modelo que dominava era o chamado IDM, que significa Fabricante de Dispositivo Integrado. Um bom exemplo é a Intel. Ela projetava os processadores, ela mesma construía as fábricas para produzir e ela mesma vendia. Era um sistema todo vertical, onde uma única empresa controlava cada etapa. Para eles era eficiente, claro, mas para qualquer startup ou designer independente, era uma barreira praticamente impossível de superar. E é aí que a coisa fica interessante. Porque, ao mesmo tempo que a fabricação era essa fortaleza impenetrável, uma coisa chamada Revolução Mid-Conway estava criando softwares e regras que deixavam o design dos chips muito mais fácil, muito mais acessível. De repente, um monte de engenheiros e acadêmicos podiam projetar circuitos super complexos. Só que todos eles batiam na mesma parede. A pergunta era sempre a mesma. Ok, eu projetei o chip do futuro, mas quem é que vai fabricar isso para mim sem roubar a minha ideia no processo? E é exatamente nesse ponto da história que entra o nosso protagonista. Um homem que olhou para esse dilema e não viu um problema, mas sim a maior oportunidade de negócio do século. O nome dele? Morris Chang. A vida do Morris Chang, por si só, já é uma saga. Ele fugiu da China comunista ainda jovem, foi para os Estados Unidos, estudou em Harvard e MIT e depois construiu uma carreira de mais de 25 anos na Texas Instruments, uma das gigantes pioneiras do setor. Ele não era qualquer um. Ele era um mestre da fabricação de semicondutores. Só que, mesmo no auge, Chang sentiu que já não tinha mais para onde crescer dentro da Texas Instruments. E foi aí que o governo de Taiwan, que na época estava tentando de tudo para construir uma indústria de tecnologia própria, fez um convite para ele liderar o Instituto de Pesquisa Tecnológica do país. Chang aceitou. Mas ele não foi para Taiwan para simplesmente copiar o modelo americano. Não. Ele foi com uma ideia que ia virar a indústria inteira de cabeça para baixo. E assim, em 1987, com o apoio do governo taiwanês, Morris Chang fundou a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou, como a gente conhece hoje, a TSMC. A fábrica do mundo tinha acabado de nascer. A grande sacada, o pulo do gato da TSMC, era de uma simplicidade revolucionária. A promessa de Morris Chang para o mundo foi a seguinte: eu nunca vou projetar meu próprio chip. Eu nunca vou competir com os meus clientes. O meu único negócio é pegar os seus projetos e fabricá-los com a maior qualidade e precisão do planeta. O que ele estava vendendo, no fundo, era confiança. Com isso, ele criou um modelo de negócio que nunca tinha existido antes, a Pure Play Foundry, ou fundição pura. Uma fábrica que não tem produtos próprios, só oferece um serviço. O único produto dela é a capacidade de transformar os projetos de outras empresas em chips de silício de verdade. Isso resolvia o maior medo de qualquer designer, o de ter a propriedade intelectual roubada pelo fabricante. Com a TSMC, eles tinham um parceiro totalmente neutro. E essa ideia, essa promessa de confiança, não criou apenas mais uma empresa de sucesso. Ela acabou liberando uma verdadeira onda de inovação no mundo todo.
Deu origem ao que a gente chama de Revolução Fabless. Vamos colocar os dois mundos lado a lado para a gente ver a diferença. No modelo antigo, era preciso ter bilhões para começar um negócio. A inovação ficava concentrada em poucas empresas gigantes e sempre existia o risco de roubo de ideias. Já no novo modelo, o custo para começar despencou. Qualquer pessoa com uma boa ideia de design poderia criar uma empresa fabless, ou seja, sem fábrica. A inovação se espalhou e a base de tudo passou a ser uma parceria de confiança. E na prática, como é que esse novo ecossistema funciona? É bem simples. De um lado, temos empresas geniais como a NVIDIA e a Qualcomm, que focam 100% da energia delas em projetar os melhores chips gráficos e de comunicação possíveis. Do outro lado, temos a TSMC, que foca 100% da sua energia em ser a melhor fábrica do mundo. O resultado? Uma explosão de chips super avançados que hoje alimentam tudo o que está à nossa volta. Pensem só nos gigantes da tecnologia que a gente conhece hoje. A NVIDIA, que está movendo toda a revolução da inteligência artificial, a Qualcomm, que está dentro de praticamente todos os celulares, a AMD, que hoje compete de igual para igual com a Intel, e até mesmo a Apple, que projeta seus próprios processadores superpoderosos para o iPhone e para os Macs. Nenhuma dessas empresas seria o que é hoje sem a TSMC. A fundição de Morris Chang permitiu que elas não só existissem, mas que prosperassem. E o impacto disso tudo foi muito, mas muito além da tecnologia. Esse novo modelo de negócio simplesmente redesenhou o mapa geopolítico do mundo, colocando Taiwan bem no centro de tudo. Para se ter uma ideia da escala do que a gente está falando, olhem esse número: 1 quintilhão. É o número 1 seguido de 18 zeros. Essa foi a quantidade de transistores que a TSMC produziu em poucos meses, só para um único chip, de um único modelo de iPhone. A precisão e o volume de produção da TSMC são algo que a humanidade nunca tinha visto antes. Então, a gente pode dizer sem medo de errar, Morris Chang não fundou apenas mais uma empresa de tecnologia. Ele, na verdade, arquitetou a infraestrutura invisível sobre a qual toda a nossa sociedade digital foi construída. Ele criou a espinha dorsal do século XXI. Só que toda essa especialização e essa globalização vieram com um preço. O mundo inteiro, de Washington a Pequim, se tornou incrivelmente dependente da capacidade de produção concentrada em uma única ilha, Taiwan. Uma ilha que, como sabemos, vive sob a constante ameaça de uma invasão. E isso criou uma das vulnerabilidades geopolíticas mais perigosas do nosso tempo. E aqui fica a grande lição estratégica que vem com a ascensão de Taiwan, um conceito que eles chamam de escudo de silício. A segurança do país não vem tanto do seu poder militar, mas do simples fato de que o mundo não consegue funcionar sem os chips que eles produzem. Taiwan se tornou indispensável. É claro que essa dependência toda não passou despercebida pela nação vizinha. No nosso próximo episódio, a gente vai ver como a China, ao perceber a sua própria vulnerabilidade, decide que não pode mais ficar para trás e lança uma campanha gigantesca para construir sua própria indústria de semicondutores, custe o que custar. A guerra dos chips está prestes a esquentar de verdade. Para não perder o próximo capítulo dessa história com a entrada da China no jogo, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. A ajuda de quem nos assiste é fundamental para a gente continuar desvendando essas histórias incríveis. Até a nossa próxima análise.